Olá pessoal, neste vídeo eu irei fazer alguns exemplos usando as fórmulas de transformações que eu passei e aquelas que estão no primeiro exercício da lista 2. O nosso primeiro exercício fala que sendo seno de x igual a 2/3 e o x variando de 0 a π sobre 2 para calcular seno de 2x. A primeira coisa que eu acho importante nesse exercício é lembrar qual que é a fórmula do seno de 2x para aí podermos usar o seno de x. A gente tem que seno de 2x nada mais é do que 2 seno x cosseno x. Agora que a gente já relembrou a fórmula, a gente vê que seno de x a gente tem, mas falta saber o cosseno de x. Mas então a gente pode descobrir usando a relação fundamental. A gente tem então que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x é 2 sobre 3 ao quadrado. Portanto, isso daqui é 1 menos 4 nonos, que é a mesma coisa que 9 menos 4 dividido por 9. Isso daqui, então, dá 5 sobre 9. Portanto, a gente tem que cosseno de x é igual a mais ou menos raiz de 5 sobre 3. Agora, o x varia de 0 a π sobre 2. Como está no primeiro quadrante, a gente tem que, nesse caso, o cosseno de x é positivo. Beleza, achamos o cosseno de x, mas ainda não achamos o que o exercício pede, que é seno de 2x. Vamos agora substituir para achar seno de 2x. Então, seno de 2x é 2 vezes seno x, que o exercício dá que é 2/3, vezes o cosseno de x, que a gente achou que é raiz de 5 sobre 3. Então, isso daqui dá 4 raiz de 5 sobre 9. E aí, essa é a nossa resposta. Vamos para o próximo exercício. Então, esse exercício pede para calcular cosseno de 2x, sendo cosseno de x igual a 1/3. Igual ao caso anterior, a gente pode relembrar a fórmula primeiro. A gente tem que cosseno de 2x é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. A gente aqui poderia usar, então, a relação fundamental, mas para não usar a relação fundamental de novo, eu vou usar a fórmula que depende apenas de cosseno x. Então, a gente tem que cosseno de 2x também pode ser escrito como 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Mas isso daqui é 2 vezes 1 sobre 3 ao quadrado menos 1. Então, é 2 que multiplica 1 nono menos 1. Então, é 2 menos 9 sobre 9. Então, é menos 7 nonos. E, portanto, nesse exercício é só isso. Vamos fazer mais um exercício. Sendo secante de x igual a 2 e o x variando de 3π sobre 2 até 2π, calcule seno de 2x e cosseno de 2x. Primeiro, vamos lembrar o que é secante de x. Bom, secante de x a gente sabe que é 1 sobre cosseno de x. Então, isso daqui dá 2 e, portanto, cosseno de x é igual a 1 sobre 2. Usando, então, a relação fundamental, a gente sabe que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x tem que ser 1. Ou seja, seno ao quadrado de x é igual a 1 menos 1 sobre 2 ao quadrado, que é a mesma coisa de 1 menos 1 quarto, é a mesma coisa de 3 sobre 4. E daqui a gente tira aqui seno de x é igual a mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Só que ali ele avisa que o x está no quarto quadrante. No quarto quadrante o seno é negativo, então é menos raiz de 3 sobre 2. Agora, usando a fórmula de seno de 2x, que a gente usou no primeiro exercício, a gente tem que é essa fórmula aqui, substituindo, então, fica 2 que multiplica menos raiz de 3 sobre 2 vezes meio. Aqui a gente pode cancelar com aqui, então fica menos raiz de 3 sobre 2. E agora, calculando o cosseno de 2x, a gente também pode usar a fórmula que a gente usou no exercício anterior. Então, é 2 que multiplica 1 sobre 2 ao quadrado menos 1. Então, fica 2 que multiplica 1 quarto menos 1. Portanto, isso daqui deu meio menos 1, dá menos meio. Daí a gente encontrou o cosseno de 2x e seno de 2x já. Vamos para o próximo exercício. Esse próximo exercício aqui fala para calcular o seno de 22 graus e 30 minutos mais o cosseno de 22 graus e 30 minutos ao quadrado. Como está
A elevado ao quadrado, a gente pode abrir isso dali. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Só reescrevi a mesma coisa. Agora, vamos começar o exercício. Então, é seno ao quadrado de 22 graus e 30, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 22 graus e 30 minutos, e depois cosseno de 22 graus e 30 minutos, mais cosseno ao quadrado de 22 graus e 30 minutos. Como essa parte aqui e essa parte aqui está quadrada, a gente sabe que somar os dois dá 1. Então, isso daqui é a mesma coisa do que 1 mais 2 vezes seno de 22 graus e 30 minutos, cosseno de 22 graus e 30 minutos. Só que, de novo, o que é seno de 2x? Bom, seno de 2x é 2 vezes seno x, cosseno x. Beleza, mas repare então que isso daqui é a mesma coisa de seno de 2 que multiplica 22 graus e 30 minutos. Vamos escrever isso. Então, isso daqui é 1 mais seno de 2 vezes 22 graus e 30 minutos. E isso daqui é 1 mais seno de 45 graus. Seno de 45 graus a gente sabe que é raiz de 2 sobre 2, então 1 mais raiz de 2 sobre 2. Então a gente tem que o seno de 22 graus e 30 minutos mais cosseno de 22 graus e 30 minutos ao quadrado é a mesma coisa do que 2 mais raiz de 2 sobre 2. Por esse exercício é isso, vamos para o próximo exercício então. Aqui eu peço para calcular a tangente de 742 graus e 30 minutos. Primeira coisa que a gente tem que fazer então é descobrir onde que 742 graus e 30 minutos está no ciclo trigonométrico. Para isso é só a gente fazer a primeira determinação positiva, ou seja, a gente tem que 742 graus e 30 minutos é igual a, bom, 360 mais 360 é 720. Não dá mais para somar 360, senão vai passar desse valor. Então, 2 vezes 360 graus, mais, então, 720 menos 742 e 30 minutos fica sobrando 22 graus e 30 minutos. Eliminando, então, as voltas inteiras, a gente tem que tangente de 742 graus e 30 minutos é a mesma coisa de tangente de 22 graus e 30 minutos, que é igual a tangente de 45 sobre 2. A gente pode usar então a fórmula. Lá a gente tem que é raiz de 1 menos cosseno de 45 dividido por 1 mais cosseno de 45 graus, claro. Isso daqui a gente pode colocar os valores, então vai ficar raiz de 1 menos raiz de 2 sobre 2 dividido por 1 mais raiz de 2 sobre 2. Isso daqui, então, é igual a raiz de 2 menos raiz de 2 sobre 2, dividido por 2 mais raiz de 2 sobre 2. Então, isso daqui é raiz de o primeiro vezes o inverso do segundo. Então, a gente vai ficar com a raiz de 2 menos raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2. Racionalizando, a gente tem então 2 menos raiz de 2, que multiplica 2 menos raiz de 2, dividido por 2 mais raiz de 2, que multiplica 2 menos raiz de 2. Mas isso daqui é a mesma coisa de 2 menos raiz de 2 ao quadrado, dividido por 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos raiz de 2 menos 2 raiz de 2. Mais raiz de 2 vezes 2 mais 2 raiz de 2. Isso daqui menos raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, ficou 4 menos 2. Isso daqui a gente pode separar como duas raízes. Fica 2 menos raiz de 2 ao quadrado, dividido por raiz de 2. Aqui cancela com aqui, então ficou 2 menos raiz de 2 sobre raiz de 2. Como a gente está com uma raiz no denominador, a gente pode racionalizar 2 menos raiz de 2 sobre raiz de 2, que multiplica raiz de 2 sobre raiz de 2. Aqui, então, a gente vai ficar com 2 raiz de 2 e raiz de 2 vezes 2 menos 2, dividido por 2. Portanto, a gente tem raiz de 2 menos 1. Ah, e vocês também podem estar se questionando
questionando por que que eu não coloquei mais ou menos aqui. Só que como a gente sabe que é 22 graus e 30 minutos, a gente sabe que está no primeiro quadrante e a tangente é positiva. Então não tinha necessidade de colocar o positivo aqui, porque a gente já sabia desde o início. Bom, por esse vídeo é isso, até mais.